Ok, gente, vamos lá. Aula da unidade 3 de ortografia e acentuação gráfica, tá? Então, gente, a ortografia, ela é parte da gramática, que ela vai ter uma finalidade de estudar a forma correta de escrever as palavras, tá? Para representar adequadamente os fonemas, a ortografia utiliza as notações léxicas, sinais gráficos utilizados para alguns vocábulos que nos indicam a pronúncia, a escrita exata da palavra. São exemplos de notações léxicas, acento, aí nós temos agudo, grave e circunflexo. O tio, apóstrofo e hífen. Os usos dessas notações devem obedecer a regras específicas prescritas pela gramática. Opa, tá. Acentuação gráfica. Ortografia 1. Acentuação. O português, assim como outras línguas neolatinas, língua mais falada do país, apresenta acento gráfico. Sabemos que toda palavra da língua portuguesa de duas ou mais sílabas possui uma sílaba tônica. Então, palavras, quando a gente tem sílaba, né? Sílabas, a gente tem sempre uma sílaba mais forte, tá? É a sílaba tônica. A separação silábica, também chamada de divisão silábica, que são a divisão em sílabas, é a delimitação das palavras em sílabas, cuja ação é marcada pelo hífen, tá? Então, a gente sempre, quando nós vamos separar sílabas, né, se a gente aprendeu desde lá do ensino fundamental, e a gente, né, quando a gente vai separar sílabas, a gente usa o hífen, ok? O acento gráfico, ele vai ser a representação visual, tá? Da sílaba mais forte, ok? Então, ele vai ser a representação visual, vai ser a marca gráfica, ok? Então, nós temos o acento agudo, o acento gráfico grave, que é da crase, e temos o tio. Porque o tio, na verdade, ele não é um aceno, mas ele é esse índice de nasalização, ok? Todas as palavras só têm um acento, isso aqui é muito importante. Por quê? Nós nunca vamos ter dois acentos dentro de uma palavra, tá? Sempre um ou é outro, ok? Acento tônico. Então, a diferença é entre acento tônico e sílaba tônica. Não, acento tônico e marca gráfica. O acento tônico é a pronúncia, tá, gente? A pronúncia, na hora que você fala o som da sílaba mais forte. Por exemplo, cabelo, cabelo. O B, você percebe que ele tem um som mais forte do que os outros, né? Se esse o B é a sílaba mais forte, não quer dizer que ele vai ter acento gráfico, tá? Então, na verdade, ele não tem acento gráfico, mas não quer dizer que ele não tem acento. Só não está representado graficamente, mas ele tem um acento tônico, ou seja, uma sílaba mais forte, tá bom? Importante, toda palavra só tem uma sílaba tônica. Toda palavra só tem um acento. Trema. Trema só vai existir no estrangeirismo, tá? Toda sílaba existe uma vogal, ou seja, para ser uma sílaba, ela tem que ter uma vogal, tá? Senão, não é uma sílaba. Não existe sílaba sem vogal. Trema, né? A gente já falou. Aí vamos lá, nós temos uma representação aqui bem importante do que como a acentuação é importante, né? A sábia, sabiá, sabia cantar. Vocês concordam comigo que o acento ele muda a entonação da palavra? O acento muda o significado da palavra? Sim ou não? Vocês concordam comigo? Sim, isso aí mesmo. Ele vai mudar, tá, gente? Mudar. Por quê? Se eu falo sábia, vai dar um sentido de que a pessoa é sábia, a pessoa tem sabedoria, né? Agora, se eu falo sabiá, já é um sentido de quê? É um passarinho, né? É uma espécie de pássaro. Se eu falo sabia,
já é a forma conjugada do verbo saber. Então, olha como a acentuação é muito importante. A acentuação é muito importante, tá? Nesse caso. Classificação da sílaba quanto à intensidade. Bem, então, nós temos classificações aí de acordo com a intensidade, tá? De acordo com a posição da sílaba tônica, são classificadas da seguinte forma: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Isso aqui é muito simples, gente. Temos três tipos, tá? Oxítona, a sílaba mais forte, né? A sílaba tônica é a última, ok? Exemplo: urubu, parabéns, avó. Temos três regras de oxítonas. Regra 1. São acentuadas as oxítonas, ou seja, quando a sílaba tônica é a última, terminadas em. Então, quando são terminadas em a ou as, e ou es, o ou os, em e ens, ok? Exemplo, olha lá. Parabéns. Terminou com bens, então nesse caso é a sílaba, ela leva, né, acentuação. Avô, olha lá, terminou com o. Yes, não tem S, mas terminou com o. Se aqui eu estou dizendo que eu tenho que acentuar, então tá o acento lá, ok? Urubu, na verdade, não precisa ser acentuado. Por que não precisa ser acentuado? Porque o urubu, nesse caso, termina com U. E aqui na regra diz que eu só acentuo as regras, as palavras, né? Terminadas com a, e, as, es, os, em, ens. Então, eu não posso acentuar o urubu, ok? Lá, exemplo, sofá, terminou com A. Você, terminou com E. Vovó, terminou com O. Também, com EM. Parabéns, com ENS, ok? Regra 2. São acentuadas oxítonas terminadas de tom aberto, ok? De tom aberto, chapéu, troféu, fiéis, herói, niterói, anzóis. Então, toda vez que tivermos o ditongo aberto, nós vamos ter acentuação, ok? Nas oxítonas. Regra 3. Formas verbais com os pronomes lá, las, lo, los. Exemplo, formar lá. Terminou com o pronome? Então, se terminou com o pronome lá, então, nesse caso, eu tenho que acentuar o A. Trazê-lo terminou com o lo, então eu tenho que acentuar. Vendê-lo terminou com lo, eu tenho que acentuar. E da mesma coisa para comprar. Paroxítona são aquelas, estão saindo da oxítona, né? Nós vamos entrar na paroxítona. A paroxítona, né, é aquela que a sílaba tônica é a penúltima sílaba, ok? Costuma ser a do meio, tá? Mas a gente nem pode especificar assim, porque nós temos sílabas na qual, por exemplo, temos duas sílabas. Então, se são duas sílabas, a última é oxítona e a primeira, né, a antepenúltima, é paroxítona, ok? Exemplo, mata, ó, mata, rádio, história, amigo, ideia, vírus. Temos três regras de paroxítonas. Regra 1. Não são acentuadas as paroxítonas que terminam em as, es, os, em e ens. Então, nesse caso, né, é diferente da oxítona, porque na oxítona a gente acentua. Na paroxítona a gente não pode acentuar. Então, ficou plateia, sem acento. Debilóide, sem acento. Homem, sem acento. Hífen, sem acento. Ok? Gente, alguma dúvida até aqui? Não. Ok. Vamos por parte, tá? Então, vamos lá.
Regra 2. Não são acentuadas as paroxítonas em que a sílaba forte é de tom aberto, ou seja, ei, oi, ok? Então, diferente da oxítona, nesse caso, né, a gente não acentua. Então, no caso da paroxítona, o ditongo aberto, ele não é acentuado. Então, fica heróico, assembleia, androide, colmeia e jiboia, todos sem acento. Regra 3. Acentua-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente ou decrescente, seguido de S ou não. Ou seja, o ditongo, ele, quando é crescente, ele vai aumentando. Decrescente diminui, ok? Pode ser seguido de S ou não, ok? As demais palavras são acentuadas. Então, quando a gente não tem, né, esse ditongo crescente nem decrescente, na verdade, a gente acentua e as demais também são acentuadas. Alguma dúvida? Ok. Proparoxítona, a última lá, ó, são aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Observação: não existe regras para as proparoxítonas, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, nesse caso aqui, nós não temos regras, tá? Então, proparoxítonas são sempre acentuadas, ok? Exemplo: vésperas, máximo, íntimo, lâmina. Classificação das palavras ponto número de sílabas. O número de sílabas são classificadas da seguinte forma: monossílaba, quando eu só tenho uma sílaba; dissílaba, duas sílabas; trissílaba, três sílabas; e polissílabas, quatro em diante, ok? Monossílabas são palavras que têm apenas uma sílaba. Exemplo: pé, pés, só, ré, pão, flor. Dissílaba são palavras que possuem duas sílabas. Capé, ai, até, transpor. Trissílaba são palavras que possuem três sílabas. Abdômen, seringa, ideia. Polissílaba são palavras que possuem quatro ou mais sílabas. Inflamação, quatro sílabas. Anestesia, cinco sílabas. Divisão silábica. Na divisão silábica das palavras, cumpre observar as seguintes normas. Número 1. Não se separam os ditongos e tritongos. Então, ditongos e tritongos não se separam, ok? Oi, vai ficar tudo junto. Oi, Paraguai, tritongo. Ó, não separa os tongos e tritongos. Então, fica guai, tudo junto, ok? Não se separam encontros consonantais, ou seja, encontros de consoantes que iniciam algumas palavras ou aqueles terminados em R ou L. Então, ou seja, terminou aqui, ó, R. Então, BR, abraçadeira, não se separam. Claridade, CL, não se separam. Pneu, pneumonia, não se separam. Não se separam os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU. Por exemplo, chave vai ficar chave. Baralho, baralho. Banha, banha. Freguês, freguês.
Separa-se as vogais dos hiatos. Olha lá, o hiato. Ju, I, zes. Ra, is. Ok? Então fica um de um lado, né? E o outro todos separadinhos. Ok? Separam-se as letras dos dígrafos RR, SS, SC e assim por diante. Exemplo, ferro. Então, quando a gente tem RR dentro de uma palavra, nós separamos, colocamos um R de um lado e o R de outro. Com SC, com XC, a mesma coisa. Ok? Gente, alguma dúvida? Ok. Então vamos para o exercício. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos. Vamos lá, então. Qual vai ser a resposta certa? Vocês têm 2 minutinhos, tá? Para fazer esse. E me fale, tá ok? Paletó, avô, pajé, café, giló. Parabéns, vem, hífen, sai, oásis. Você, capilé, Paraná, lápis, régua. Amém, amável, filó, porém, além. Cai, aí, imã, ipê, abricó. Qual é o certo, gente? Alguém já sabe responder qual é o certo? Pode responder no chat. Letra A, Denise. A, Amanda. Mais alguém? Peraí que o meu desconectou, tô lendo. Conseguiu, Karen? Letra A. Muito bem, gente. É letra A mesmo, tá? Por quê? Primeira coisa, o exercício pede que eles têm que ser oxítonos, né? Então a gente já faz a eliminação aí. E tem umas palavras aqui que não é oxítono, tá? Por exemplo, lápis. Lápis é paroxítona. Então a letra C a gente já elimina. Amável. Amável. Paroxítona. A gente já elimina também. Vamos lá, outro. Parabéns. Tá certo. Vem. Vamos lá ver se o vem. São citadas oxitas terminadas em que, tal, vem. E vem. Sai. Oásis. Oásis também tá errado. Por quê? Oásis. Nesse caso, oásis é paroxítono também. Então, já elimina ele. A letra E, cai, aí, imã e P, abricó. Abricó. Sim, acentua. E P também. Imã. Imã?
cai aí. Então, o que ficou certo é a letra A. Paletó, avô, pajé, café e jiló, porque todas elas são acentuadas. Paletó termina com O, avô também, o E, né? O E lá e o O. Então, todas elas são acentuadas. Ok? E aqui embaixo a letra E não é porque o CAI não é acentuado, tá, gente? Número 2. Indique a alternativa. E, gente, faltando 1 minuto para finalizar a aula. Finalizar a aula, não, finalizar a primeira parte da aula. Caindo, né? O Zoom vai desligar, a gente volta pelo mesmo link, tá ok? Número 2. Indique a alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente. Podem fazer número 2, tá? E aí, quando cair o link, a gente volta e eu corrijo, ok? Podem ir fazendo, tá, gente? A número 2. Já podem fazer na 2 e a 3 de uma vez, tá? Que aí eu vou seguindo